Oi, professora. Hoje eu vou falar sobre a sustentabilidade. A sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema. O conceito da sustentabilidade aborda a maneira como se deve agir em relação à natureza e pode ser aplicada em uma comunidade ou até no mundo todo. A sustentabilidade é dividida em três classes: a social, a ambiental e a econômica. A social engloba as pessoas e suas condições de vida, como educação, saúde, violência, lazer, dentre outros aspectos. Já a ambiental refere-se aos recursos naturais do planeta e à forma que são utilizados pela sociedade. O econômico é relacionado à produção e distribuição do consumo de bens e serviços. A economia deve ser considerada a questão social e ambiental. O objetivo da sustentabilidade ambiental é que para as próximas gerações não sejam comprometidas por nós. Já a da social é o bem-estar de todos. Alguns exemplos de sustentabilidade individuais que você pode fazer no dia a dia é economizar água, evitar o uso de sacolas plásticas, reduzir o consumo de carne e separar o lixo. Agora eu vou falar sobre exemplos de sustentabilidade em ações globais. Limitação do crescimento populacional, garantia de alimento em longo prazo, diminuição do consumo de energia e desenvolvimentos tecnológicos. A alternativa mais sustentável para as indústrias é mudar padrões estabelecidos há tantas décadas. Já que vamos falar sobre indústrias, eu não poderia deixar de falar desde lá do começo, onde tudo começou. A Revolução Industrial teve início de maneira pioneira na Inglaterra, no século XVIII, e foi o período de grande desenvolvimento tecnológico, que se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. A Revolução Industrial, como o nome já diz, foi o surgimento de indústrias. Mas por que ela surgiu especificamente na Inglaterra? Primeiramente, é importante estabelecer que o desenvolvimento tecnológico e industrial na Inglaterra foi possível porque a burguesia estabeleceu-se como classe e garantiu o desenvolvimento na economia inglesa na direção do capitalismo. Isso aconteceu no século XVII, com a Revolução Gloriosa. Com isso, a Inglaterra transformou-se em uma monarquia constitucional parlamentarista, na qual o poder do rei não estava acima do parlamento e nem da Constituição. Assim, a burguesia conseguiu consolidar-se enquanto classe e governar de maneira a atender aos seus próprios interesses econômicos. Por último, destaca-se que o acaso e o fortuito também contribuíram para que a Inglaterra despontasse pioneiramente. O desenvolvimento das máquinas e das indústrias apenas ocorreu porque a Inglaterra tinha grandes reservas dos dois materiais essenciais para isso, o carvão e o ferro. Por último, destaca-se que o acaso e o fortuito também contribuíram para que a Inglaterra despontasse pioneiramente. O desenvolvimento das máquinas e das indústrias apenas ocorreu porque a Inglaterra tinha grandes reservas dos dois materiais essenciais para isso, o carvão e o ferro. Com as reservas de carvão e ferro abundantes, a Inglaterra pôde desenvolver a sua indústria desenfreadamente. A Revolução Industrial teve três fases. A primeira foi a partir do século XVIII, entre 1760 e 1850. Essa fase foi marcada pela invenção das máquinas a vapor. E com isso, a transformação do trabalho manufatureiro, que utilizava a capacidade artesanal do trabalhador, substituído por maquinofaturas. E a utilização do carvão como fonte de energia e a criação do telégrafo, um dos primeiros meios de comunicação quase instantânea. A segunda fase foi na metade do século XIX até meados do século XX. Ela compreende a fase de avanços tecnológicos ainda maiores que os vivenciados na primeira fase, como aperfeiçoamento de tecnologias já existentes. Houve, nesse período também, um grande incentivo às pesquisas, especialmente no campo da medicina. E as principais invenções dessa fase estão associadas ao uso do petróleo como fonte de energia utilizada da nova invenção, o motor a combustão. E a eletricidade, que antes era apenas utilizada para laboratórios e pesquisas,
começaram a ser utilizadas para o funcionamento de motores. E iniciou na metade do século XX a terceira fase da Revolução Industrial. Essa fase representa uma revolução, não só no setor industrial, visto que passou a relacionar não só o desenvolvimento tecnológico voltado ao processo produtivo, mas também ao avanço científico, deixando de limitar-se a apenas alguns países, espalhando-se por todo o mundo. A introdução da biotecnologia, robótica, transporte, telecomunicações e outras demais. E essas transformações são vivenciadas até os dias atuais, na qual podemos ver a cada dia uma nova ideia ou invenção sendo criada. Mas mesmo com todo esse avanço e as novas descobertas de cada fase, elas também tiveram as suas desvantagens, como a exploração excessiva ao meio ambiente, a poluição sobre ela, como a queima de dióxido de carbono utilizada por indústrias, que alteram o clima do planeta, no caso, a utilização de fontes não renováveis, o desemprego, a fome e muitas outras coisas. E uma das formas de resolver esse problema seria o investimento na inovação e utilizando fontes renováveis, como entre 2000 e 2014, em quase todas as regiões do mundo diminuíram a emissão de dióxido de carbono, auxiliadas pelos avanços da tecnologia e de uso de combustíveis mais limpos. Investimentos em infraestrutura e inovação são indutores cruciais do crescimento econômico e do desenvolvimento, com mais da metade da população global agora vivendo em cidades, transportes de massa e energias renováveis. São cada vez mais importantes, assim como o crescimento de novas indústrias e tecnologias de comunicação e informação. O progresso tecnológico é a chave para encontrarmos soluções definitivas para desafios econômicos e ambientais, assim como gerar novos empregos e promover a eficiência energética, promover indústrias sustentáveis e investir em pesquisa científica e inovação. Até 2030, promover a atividade econômica inclusiva e sustentável é atividade de alta complexibilidade tecnológica com foco na elevação da produtividade, do emprego e do PIB, e com a melhora das condições de trabalho. Mais de 4 bilhões de pessoas ainda não têm acesso à internet, e 90% vivem em países em desenvolvimento. Diminuir essa distância digital é crucial para garantirmos acesso igualitário à informação e ao conhecimento, assim como proporcionar a inovação e o empreendedorismo. Aprimorar o sistema viário do país, com foco em sustentabilidade e segurança no trânsito e transporte, igualizando as desigualdades regionais, promovendo a integração regional e transfronteiriça na busca de melhor custo para o transporte de passageiros e de cargos, evitando perdas com maior participação dos modos de alta capacidade como ferroviário, aquaviário e dutoviário, tornando acessível, proporcionando o bem-estar a todos. É isso. Valeu, pessoal. Now the niggas got their hands out. If I ain't give it, I be wrong. Remember I was in the county jail, none of these